No século XVIII, na Espanha, acreditava-se amplamente que as bruxas podiam influenciar quase todos os aspectos da vida cotidiana. Acreditava-se que maldições e feitiços traziam infortúnio às pessoas comuns. Reuniões noturnas, cerimônias e os chamados sabás eram descritos como rituais nos quais as bruxas se reuniam para adorar o diabo e realizar atos de magia negra. Em 1797, Francisco de Goya se baseou nessas crenças populares para criar uma das pinturas mais assustadoras de sua carreira. Em Sabá das Bruxas, Goya retrata um ritual de bruxaria presidido por uma entidade semelhante a uma cabra, com um círculo de bruxas oferecendo o que parecem ser corpos humanos. Mas por que Goya escolheu retratar a cena dessa forma? Se o diabo é retratado como uma cabra, e o mais perturbador, por que crianças estão sendo oferecidas a essa criatura? Neste vídeo, exploraremos a fundo essa pintura e revelaremos seu verdadeiro contexto. Como Goya não era supersticioso, nem acreditava em tais rituais, sua intenção com esta pintura era muito mais profunda do que meramente destacar essas lendas. Vamos começar. Na sociedade espanhola do século XVIII, as crenças em bruxas e bruxaria estavam profundamente arraigadas na cultura popular. Essas figuras eram muito temidas pelo povo comum e havia até mesmo a crença de que as bruxas realizavam reuniões noturnas descritas como rituais onde se reuniam para adorar o diabo. No entanto, o medo da bruxaria não era um fenômeno exclusivo da Espanha, mas estava disseminado por toda a Europa. Na Espanha, a Inquisição desempenhou um papel crucial na perpetuação e eventual perseguição dessas crenças. Desde sua criação, em 1478, a Inquisição espanhola se dedicou a erradicar o que considerava heresias, incluindo a bruxaria. Apesar dos esforços da Inquisição para manter um controle rígido sobre essas práticas, muitas dessas crenças permaneceram vivas entre a população. Uma figura proeminente na luta contra essas superstições foi Pedro Ciruelo, um teólogo do século XVI que escreveu extensivamente sobre a necessidade de educar as pessoas para erradicar a bruxaria. Em uma de suas obras mais renomadas, Querú argumentou que muitas das práticas atribuídas às bruxas eram produtos da ignorância e da superstição, e não de qualquer poder real. Seu trabalho influenciou a forma como a Inquisição e a sociedade espanhola abordavam a bruxaria. Embora as crenças populares tenham persistido por séculos durante a era do Iluminismo, a filosofia do Iluminismo começou a impactar as elites ricas da Europa, incluindo a Espanha. Essa nova perspectiva promoveu a razão e o conhecimento científico em detrimento da superstição e da ignorância. A crença na bruxaria começou a ser vista como uma prática das classes menos instruídas. Francisco de Goya, um pintor proeminente e membro da sociedade espanhola esclarecida, refletiu essa luta entre razão e superstição em sua obra. Além de ser reconhecido como um pintor da monarquia espanhola e por suas famosas pinturas negras criadas nos últimos anos de sua vida, Goya também é lembrado por abordar temas polêmicos como a bruxaria. Na época em que Goya explorou esse tema, sua vida ainda não havia sido profundamente afetada pelos horrores da guerra. No entanto, o estilo que ele usou para retratar essas cenas aterrorizantes não difere muito do estilo visto em suas famosas pinturas negras. O fascínio de Goya pelo sobrenatural e pelo irracional nasceu durante um período de significativa convulsão política e social na Espanha. O artista usou a bruxaria como um meio de criticar a ignorância e a superstição que assolavam a sociedade, principalmente durante os anos finais da Inquisição espanhola. A primeira pintura em que Goya retratou o tema da bruxaria foi Sabá das Bruxas, criada por volta de 1797. Essa pintura fazia parte de uma série encomendada pelos duques de Osuna,
uma família nobre, conhecida por seu interesse nas artes e seu apoio aos artistas. A série tinha como objetivo decorar sua casa de campo, o Alhama de Ozuna, e consistia em 6 pinturas, todas centradas em temas de bruxaria e superstição. O propósito desta série de pinturas era duplo. Por um lado, refletia o interesse da alta sociedade por temas esotéricos e místicos, populares na época. Por outro, servia como crítica à irracionalidade e à superstição que continuavam a dominar grande parte da vida cotidiana na Espanha. Apesar dos avanços do iluminismo, Goya, sendo um homem de pensamento esclarecido, viu nesses temas uma oportunidade de expressar sua repulsa por crenças supersticiosas e práticas obscurantistas. A aceitação pública das pinturas de bruxaria de Goya foi variada. Enquanto seus patronos e a alta sociedade apreciavam a maestria artística e o conteúdo provocativo das obras, as reações do público em geral foram mais variadas. Alguns viam as pinturas com fascínio e curiosidade, enquanto outros as achavam inquietantes e perturbadoras. Sem dúvida, a pintura mais perturbadora e comentada é Sabá das Bruxas. No centro da cena, iluminado pelo luar, ocorre um ritual de bruxaria. O diabo, em forma de cabra, lidera um círculo de bruxas. À sua frente, uma mulher lhe oferece um recém-nascido, enquanto uma senhora segura uma criança esquelética. Atrás da cabra, outra mulher segura uma haste com fetos humanos pendurados. Ao fundo, um grupo de mulheres de túnicas brancas, iluminadas por um halo de luz, tem morcegos voando sobre suas cabeças. O que tudo isso pode significar? No centro da pintura está o demônio representado como um bode, pois era assim que o representavam no século XVIII. Na pintura, essa criatura é o macho alfa que as bruxas adoravam durante o ritual. Mas, diferentemente do que você pode imaginar, essa cena não é uma reunião para fazer poções mágicas. Como indicam as folhas de parreira em seus chifres, ela também é um bacanol. Essa interpretação se baseia na associação tradicional das folhas de parreira com Bacus, o deus do vinho, da fertilidade e do êxtase. Bacanol eram festivais dedicados a Bacus e eram caracterizados por um clima de devassidão e celebrações excessivas, incluindo relações sexuais. As mulheres que cercam o demônio são as bruxas. Elas o homenageiam e o adoram oferecendo bebês, pois são considerados de sangue mais puro, o que os torna o melhor alimento para o diabo. É provável que Goya tenha se inspirado para a pintura em uma obra encontrada na coleção dos duques de Assuna na época da encomenda. Essa obra era um texto escrito por Leandro Fernandes de Moritã, que narra como 2 mulheres envenenaram seus filhos para satisfazer o pedido do demônio. No entanto, também é possível que essas bruxas tenham arrebatado os recém-nascidos de suas mães. O resultado desse ritual fica evidente nos cadáveres espalhados pelo local. Isso indica que o bode fez um banquete e tanto. Ele até tem uma vara com bebês mortos prontos para serem devorados. Como podemos perceber pela cor cinza que Goya usou para a pele deles, indica que esses corpos estão sem vida. Algumas das bruxas estão seminuas, outras estão em poses sugestivas. Tudo isso alude, sem ser abertamente explícito, à ideia de um bacanal no Sabá das Bruxas. Elas não são apenas suas súditas, mas também têm uma relação sexual com ele. As bruxas são velhas, feias, algumas fantasmagóricas, porque seus rostos são quase imperceptíveis. Essa imagem que Goya pintou dessas bruxas ainda persiste quando, na realidade, as mulheres chamadas de bruxas e caçadas até a morte eram, em sua maioria, camponesas, sem nenhuma ligação com os sabás da meia-noite ou com o trato com cabras. Essa ideia é mais uma forma de estigmatizar as mulheres ao longo da história e, em grande medida, ridicularizar o diabo por gostar da companhia de seres tão horríveis como essas bruxas. Goya não pretendia dar visibilidade a essas lendas com essa pintura, muito pelo contrário. De alguma forma, ele pretendia criticar e ridicularizar todas essas crenças que a alta sociedade espanhola considerava absurdas.
Para eles, todas essas superstições tinham que desaparecer por meio da educação. No entanto, ironicamente, muitas dessas crenças são amplamente conhecidas hoje em dia, graças à arte e pinturas como esta, mesmo que o propósito dessas obras fosse exatamente o oposto. Gostaria de saber sua opinião sobre essa pintura e se você concorda que essas crenças eram resultado da ignorância das pessoas. Ainda hoje, há lugares no mundo onde essas crenças estão profundamente enraizadas na cultura popular. Não esqueça de deixar um like se você achou esse vídeo interessante e se inscrever para ver 2 análises como essa toda semana. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!